Disparada nos casos de dengue faz governo do estado lançar série de medidas para combater o mosquito Aedes aegypti. Painel digital atualiza a evolução da doença em todos os municípios paulistas e direciona as políticas e os investimentos. O painel de monitoramento traz um panorama da dengue em todo o território paulista. A ferramenta permite consultar dados como casos confirmados, notificados, em investigação e os descartados, além do índice de dengue grave e mortes. As informações podem ser filtradas por data, município e grupo de vigilância epidemiológica. O painel ainda traz confirmações por gênero e etnia, além dos sintomas mais comuns da doença. Os municípios, ali, as unidades de saúde, os hospitais que recebem os casos, identificam os casos de dengue, eles fazem uma notificação. Essa notificação é numa ficha de investigação e ela chega aqui para o nosso estado através do sistema do governo federal, que é o SINAM. Através desse painel, a população e os agentes de saúde e os gestores municipais e regionais conseguem ter um panorama da situação atual da sua região, do seu município, e com base nessa situação, traçar estratégias de combate, de apoio à população, de fortalecimento no sistema de saúde. Enfim, ele serve para que as pessoas consigam entender de uma forma mais próxima a situação real da dengue no seu território. O assessor técnico em saúde pública do Centro de Vigilância Epidemiológica explica que a medida foi tomada por conta do crescimento nos casos. Até o dia 7 de fevereiro, o estado tinha quase 35 mil confirmações da doença e 6 mortes. A gente tem um número de casos muito maior em relação ao mesmo período do ano passado, isso nos trouxe um alerta. A gente já vem acompanhando essa situação há um tempo, né? A gente tem aqui a sala de situação de arboviroses, que é uma sala onde é discutida, entre outras questões, a dengue. Então a gente monitora sempre essa variação entre as semanas epidemiológicas, do número de casos, número de óbitos. Então a gente percebendo esse aumento expressivo, adicionando as condições climáticas atuais, que são extremamente favoráveis para a proliferação desses mosquitos, a gente decidiu colocar esse painel no ar para que a população conseguisse ter mais essa ferramenta no combate. O painel é uma das ferramentas para auxiliar as administrações em medidas integradas entre Estado e municípios. O governo instaurou o COE, Centro de Operações de Emergências, que reúne 8 secretarias para coordenar essas ações. Tem a disponibilização de nebulizadores, para fazer o fumacê nas regiões. De acordo com a avaliação da área técnica responsável, o Estado faz a disponibilização para as regiões, para os municípios, para que possam utilizar no combate a esses mosquitos. Tem também a Defesa Civil sendo articulada em parceria com os agentes de saúde, os territórios, para trabalhar na educação da população, para trabalhar nas visitas domiciliares. E o mais importante, assim, que a gente pode dizer, é o individual, é o que cada pessoa pode fazer em prol desse combate. A primeira medida anunciada pelo Centro de Operações de Emergências foi um investimento de mais de 200 milhões de reais no combate ao mosquito. Os recursos vão ser disponibilizados através dos cofres estaduais e distribuídos aos mais de 645 municípios paulistas, para que eles possam investir em ações e estratégias mais adequadas para cada cenário. Ribeirão Preto, por exemplo, já vive uma epidemia de dengue. Em pouco mais de um mês, segundo o painel, a cidade confirmou 1.465 casos da doença. Para esse biomédico, a tendência é que os números disparem. Ribeirão Preto, então, calor e também está tendo grandes pancadas de chuva. E esse é um prato cheio para promover a proliferação do mosquito. Pode ainda ter uma tendência de aumento, inclusive há testes a serem liberados ainda, que não estão incorporados ainda nesse painel, nessa estatística. E se a gente não tomar medidas desde já mais apuradas, digamos assim, a gente vai ter um crescimento cada vez mais escalonado daqui na dengue na nossa cidade. O grande desafio da administração, assim como em todo o estado, é combater os criadouros. A maioria deles está dentro das casas. Os pontos viciados de descarte são outro problema. Tem que ter a conscientização de todos, A gente não pode, em hipótese alguma, deixar na nossa residência ou em locais próximos à nossa residência o lixo acumulado. Qualquer lixo que esteja ao meio ambiente, com a possibilidade de acúmulo de água, irá permitir a proliferação do mosquito da dengue. Quando a gente faz a nossa parte, a gente também consegue mobilizar uma ação da prefeitura mais intensa e dessa forma, quanto menos acúmulo tiver
de lixos principalmente, a gente consegue minimizar o avanço do mosquito. Então, toda a união agora é fundamental. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Assunto importantíssimo, por isso já no nosso canal digital da Clube está o especialista em administração pública, Matheus Delbon. Delbon, a dengue já é uma preocupação em todo o estado de São Paulo, principalmente também aqui na nossa macro-região, e esse fato traz, aí uma preocupação, acende um alerta. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Acende um alerta, infelizmente, é algo que é recorrente, ano após ano, os números não melhoram, né? A gente vê que o combate, embora se tenha muitas ações, nós estamos aí vendo mais ações, novo portal, recursos sendo destinados, mas é sempre um desafio monumental para a administração pública, uma vez que nós falamos de milhares de residências que precisam ser fiscalizadas. Enfim, isso se deixar só na mão do poder público é algo praticamente impossível de ser sanado sem o apoio de toda a população. Ribeirão Preto já vive uma epidemia da doença, assim como outras cidades aqui do entorno. Aí é preciso uma união de esforços realmente para combater o mosquito. É preciso uma união de esforços, mas assim, envolve muito a propriedade privada. O grande desafio é sempre entrar nas casas, né? Eu lembro até quando eu era jovem, servi o tiro de guerra, fui mobilizado numa campanha de dengue, nós passamos dias entrando nas residências e era inacreditável o número de lixo que nós retirávamos das casas, mas infelizmente nem todo mundo aceitava a nossa entrada, que nós retirássemos o material. Então os fiscais também vivem esse problema diariamente, muitos imóveis abandonados, muitos locais de imóveis inacessíveis, dada a construção somente no centro da cidade. Então você tem criadores aí que você nem consegue verificar que eles existem, talvez aí tem municípios já usando drones e outras estratégias para localizar esses criadores de dengue. Infelizmente é um tipo de cuidado que passa pela higiene, passa pelo cuidado individual de cada um para com o seu imóvel, né, e principalmente nos imóveis não utilizados ou subutilizados. Matheus, e é impressionante, a gente ter a informação que uma simples tampinha de garrafa PET pode se tornar um criadouro do mosquito, então é muito grave o que a gente está falando, e daí a importância de trabalhar a conscientização da população, de cada um fazer a varredura ali no seu quintal. É muito importante que cada um faça a sua parte, né? Nós temos alguns avanços como vacina, mas outras doenças podem surgir transmitidas por mosquito, então é algo que tem que fazer parte do cotidiano de todo mundo. Cabe talvez ao poder público, sim, fiscalizar, pôr regras e muitas vezes multar esses imóveis de forma até mais forte, né? Muitas vezes utilizar o uso da força para que se garanta a entrada em alguns municípios, em alguns domicílios de pessoas que se negam a receber os fiscais, os agentes, porque, infelizmente, muitos fazem a sua parte, mas aqueles poucos que não fazem, infelizmente, acabam prejudicando toda a coletividade. E também cabe ao poder público zelar pelas áreas comuns, também, que acabam sendo criadores de dengue, as áreas de descarte, né, muitas vezes, e o próprio aparelhos públicos também tem que ser fiscalizado. E esse painel de monitoramento aí, lançado pelo governo do estado, vai ser alimentado pelas próprias prefeituras, pode ajudar esses municípios no direcionamento aí do combate à dengue. Sim, e também medir também o quão efetivo estão sendo suas medidas a partir do tempo que se vislumbrar uma queda nos números, né? Então, até para você alertar melhor a população, porque infelizmente muitas vezes é necessária atividade de guerra mesmo, de você fazer um combate mais frontal, com fumacê ou com campanhas entrando nas residências, como muitas vezes, alguns anos é feito. Então, acho que pode acender o alerta, né, pelo monitoramento da curva e não esperando que a coisa aconteça aí para tomar uma decisão. Especialista em administração pública, Matheus Delbon, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Bom feriado de carnaval para você. Bom feriado a todos.